Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos assumir que o que está a dizer seja verdade, que há esta perseguição pessoal com motivações políticas. Qual é esta motivação? Eu Por parte do Presidente João Lourenço. acho que é uma motivação que serve uma agenda política do Presidente João Lourenço. A agenda política dele tem a ver com um fictício combate à corrupção, que é um combate à corrupção completamente fictício. Não há combate à corrupção em Angola. Se algo aconteceu nos últimos 7 anos, temos mais corrupção hoje do que tínhamos no passado. Ou pelo menos mais forte e mais violenta e com números muito... E diz isso com que bases? Que há mais corrupção agora do que havia no passado. Primeiro pelo próprio relatório, que foi apresentado pela UNITA no Parlamento, que eu achei um relatório muito pertinente. Achei pena que não tivesse havido nenhum inquérito e que não tivesse tido as consequências que devia ter tido num outro país democrático de direito, quando o segundo maior partido da oposição, que ocupa quase metade do Parlamento, apresenta um documento destes. É um documento que é levado muito a sério. Aquilo foi praticamente arquivado. Além disso, são vários os relatos que nós tivemos e relatos documentados na imprensa de situações onde há ministros que receberam dinheiro e que não sabem a origem desses fundos, desse dinheiro, onde há contratações públicas e adjudicações diretas de bilhões a 1 ou 2 grupos empresariais, sem concorrência alguma e sem se poder verificar se os preços que essas empresas estão a praticar são preços efetivamente justos. E acha que essa motivação é alimentada por quê? A Igreja Isabel constitui algum perigo, alguma ameaça, tem algumas aspirações políticas, acha que aniquilando, digamos assim, passa a expressão, a sua reputação, porque para já sendo empresária, os empresários vivem de reputação, né? Tem que ter boa reputação, mas acha que tendo o seu nome, digamos assim, associado a casos de corrupção, a situações legais na Holanda, em Inglaterra, em Portugal, tudo isso pode fazer com que de certa forma consiga aniquilá-la, digamos assim? Com certeza, não há dúvida. Isto é o tradicional lawfare, que é utilizar a mídia, os artigos de mídia e a opinião pública para criar um assassinato de caráter moral, portanto mostrando a pessoa como sendo uma pessoa corrupta e nefasta para a sociedade. Portanto, utilizar artigos de mídia que fazem isto, que depois a seguir, por causa destes artigos, são abertos inquéritos, porque há suspeitas, e em função dessas suspeitas, depois o Estado angolano age e diz, bem, há suspeitas, então nós vamos agir, e no fundo estão a validar a história que eles próprios criam, porque quem alimenta a opinião pública e o mídia com estes artigos com falsas afirmações são as autoridades angolanas. Sim, muito habilmente não respondeu a minha questão, mas qual seria a motivação? O que é que a engenheira Isabel apresenta como ameaça para o Presidente João Lourenço, tê-la como um inimigo quase que pessoal, digamos assim? Eu acho que eu hoje represento uma nova geração de jovens em África, porque não sou a única neste barco, tem outras pessoas que eu conheço de outros países africanos também, e nós nesta nova geração queremos uma África em que os nossos países nos pertencem, em que nós temos o poder de decidir os nossos próprios destinos, que nós somos empoderados, somos donos das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos recursos, e queremos uma sociedade que está bem gerida, organizada de outra forma, onde os jovens possam ter emprego, possam ter uma maneira estruturada para comprarem a primeira casa, que haja hipotecas, que haja habitação social, que as escolas tenham qualidade. Esta nova geração dos africanos, digamos mais ou menos da minha idade, é aquela que vem logo a seguir as independências. Os nossos pais, os nossos avós foram colonizados, os nossos pais fizeram a independência e nós fomos talvez os primeiros que tivemos acesso à educação com qualidade e a sermos expostos para o mundo. Hoje somos muito mais expostos, conhecemos outros países, outras culturas, temos outras ambições. E esta força nova é uma força que preocupa aos líderes mais antigos, digamos assim. Não a todos, porque há líderes antigos em África que reconhecem a mudança e que aceitam e que fazem parte e que os países
para uma história de sucesso. Sim, mas existe um choque geracional, isso aí temos que admitir que sim. Por outro lado, eu tive o cuidado, isso por defeito de profissão, fui ver as suas redes sociais, pelo menos as com mais notoriedade, o Facebook e o Instagram, e tem mais de 1 milhão de seguidores, e usei algumas métricas para avaliar os comentários que ele tem feito, e quase que mais de 70%, 80% são comentários relacionados com o regresso a Angola e dos tempos em que a Engenheira Isabel tinha proporcionado, digamos assim, empregos a alguns jovens, né, que hoje até estão no desemprego. Mas vou ser muito perentório, uma pergunta muito objetiva. Tem aspirações políticas? Um dia pensa em candidatar-se às eleições em Angola, por exemplo? É uma ideia que lhe ocorre? Eu sempre disse e vou responder a mesma coisa, porque efetivamente é o que eu acredito. Eu quero servir o meu país. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de servir o meu país na política. Eu já servi o meu país na economia, no desenvolvimento económico, ajudei a fazer crescer a economia angolana, ajudei a ser um motorzinho da economia, porque eu gosto de pensar que nós, os empresários, somos uma espécie de um motorzinho que fica ali a fazer girar a economia, e quero contribuir para Angola. É um país que eu amo, é a minha pátria, eu cresci em Angola e há 7 anos que não lá vou, portanto tenho imensas saudades, e um dia espero, não sei, porque não poder regressar, com certeza, e servir o meu país da forma que for necessário, que seja política, que seja economia, que seja até, porque não, com obras sociais, porque não até trabalhar apenas com obras sociais ou educação ou crianças, mas continuar a servir a Angola. Mas neste caso em particular, alguma vez lhe ocorreu ou lhe ocorre em um dia candidatar-se às eleições em Angola? Uma resposta muito simples, sim ou não? Não é uma ideia que me estranha, não é algo que eu não acredito que possa fazer parte do meu futuro. Pode fazer parte do meu futuro, com certeza. Se algum dia for o caso, não fugirei à responsabilidade, estarei para servir, porque a liderar é muita responsabilidade, servir é muita responsabilidade. Nós damos muito mais do que aquilo que recebemos. E é uma tarefa que será, sem dúvida, muito, muito difícil. E nem todos nós temos a sorte de um dia estar nesta posição. Hoje eu sinto pena que as pessoas que estão na posição de poder liderar Angola podiam fazer tanto para criar uma mudança positiva, conseguir criar uma sociedade boa para os angolanos, que não o façam, porque eles têm uma responsabilidade enorme. Mas o que sinto hoje é que a liderança que existe em Angola não é uma liderança que serve, é uma liderança que se serve a si própria. Muito bem. Por outro lado, a nossa Constituição não permite que existam candidatos independentes, não é? A menos que hajam reformas que possam possibilitar essa ideia. Se candidatasse um dia, seria pelo MPLA, ou já não se revê neste partido? Porque a ideia, só tem ideia que a Engenheira Isabel é do MPLA. Aliás, há imagens suas com cascola e com bandeira e com o bonezinho, né? Mas não fez parte do bureau político? Bom, não, eu nunca fiz parte do bureau político, nunca fiz parte do Comitê Central. Participei em alguns congressos como convidada. O meu pai foi presidente do partido, portanto, por essa razão, por questões familiares e protocolares, nós às vezes o acompanhamos. Eu acredito que amanhã, no futuro, haverá um cenário político em Angola com mais partidos do que há hoje. Digo isto porque vejo um bocadinho outros países africanos, sim, Quênia, Zâmbia, os governos tradicionais, os partidos tradicionais começam a perder alguma espessura, digamos assim. Sim, Gana, enfim. Se olhamos para outros países, vimos agora em Moçambique, certo, onde temos um terceiro partido que entrou, né? Porque antigamente havia Renamo, a Frelimo, e agora entrou Demos. Certo. Portanto, isto é uma tendência natural. Vai com certeza haver mais partidos políticos, porque haverá mais vozes, mais pessoas a quererem participar. Acho que hoje um dos problemas que nós temos é a falta de interesse em participar na vida política. Os jovens têm receio, têm medo de participar na vida política. Ficou assim um bocadinho de género, isto é reservado só para certas pessoas.
Mas depende, porque há uns jovens que se servem do partido e da política, não é? Mas isso é um nicho muito pequeno, não é? Mas volto a insistir. Se hipoteticamente acontecesse, não seria pelo MPLA, então é isso que me está a dizer. Não sei, como diz, é muito hipotético. Todos os partidos são evolutivos também, né? Porque olhamos mesmo para a própria história do MPLA. O MPLA começou como um partido trabalhista, quase que de esquerda, depois foi para o centro, depois foi para o centro mais direita. Hoje, digamos, não se percebe muito bem o que é. Hoje é híbrido. Exatamente. Então, todos os partidos são evolutivos e é difícil dizer taxativamente que partido eu me poderia rever. Eu acho que vai depender muito da política que aquele partido apresentar, da visão que ele terá para o meu país, e aí eu poderei escolher, olha, eu revejo-me neste partido ou naquele. Eu sou mais pelo capital, ou seja, eu sou mais de direita, acredito na economia, acredito que a mudança vem pelo investimento, vem pelo setor privado, que o setor privado tem muito a contribuir. Acredito num papel do Estado menor. Acho que o Estado para mim é mais um órgão regulador, digamos assim. Acho que o Estado não devia estar no setor económico, não faz sentido. Eu prefiro um Estado que gere bem. Uma mão invisível, digamos assim, não é? Um Estado que gere bem do ponto de vista administrativo. O que é que isso quer dizer concretamente? Que os documentos não demorem, quando se vai tratar uma licença, que saia rápido, que quando se vai fazer um alvará, que saia no mesmo dia, se for tratar do BI é do mesmo dia. O Estado já tem tanto trabalho que se ele gerir bem... É uma máquina muito pesada, não é? O excesso de gordura e o excesso de burocracia. Mas se ele gerir bem esta burocracia, se ela for expedita e rápida, a economia cresce. Então, para mim, os Estados têm que focar nisso. Têm que se focar em ser eficazes na administração. E tudo o resto, ao privado, com a exceção, claro, do bem-estar social. Porque o Estado tem que estar sempre ao lado e a proteger o bem-estar social. As pessoas mais pobres, mais carenciadas, a educação gratuita, garantir que todo mundo tem acesso a oportunidades de educação, a saúde, isso o Estado, claro que tem que proteger. Mas o resto, que é a economia, eu acho que é deixar as pessoas trabalharem, construírem, fazerem os seus negócios, construírem um país. Eu não sei se a memória não me atraiçoa, não sei se foi no âmbito da Sonangol ou da Unitel, que a engenheira Isabel liderava um projeto que consistiu em proporcionar bolsas de estudos a jovens que foram fazer um estágio ou uma formação em Oxford, acho eu, para projetos agrícolas, e depois acho que regressaram para Angola para poder então dar os seus subsídios daquilo que tinham aprendido. Como é que está este projeto? Porque é um projeto efetivamente inovador, não é? Porque hoje em dia os países estão virados para a agricultura, para a revolução verde, não é? Que é a agricultura, que é a produção de alimentos. Portanto, queria perceber qual é a sua visão do ponto de vista produtivo, porque andamos muitos anos virados para a questão da Dutch disease, não é? A doença holandesa, em que o petróleo era, na verdade, a única commodity que tinha verdadeiramente importância, mas não se canalizaram esses lucros para se desenvolver outras áreas. Como é que está esse seu projeto? Morreu? Continua? Este é um projeto de bolsa de estudo que eu comecei na Unitel. Portanto, não só bolsa de estudo para o ramo agrícola. Que algum dado eu tive bem? Não, está correto. Temos na Unitel o projeto de bolsa de estudo. Certo. Portanto, nós temos o projeto de bolsas de estudo internas para a universidade, para estudantes internas em Angola, um para mulheres também que queiram fazer tecnologia, e este era específico para jovens que quisessem e pudessem, tivessem o talento para o ramo da agricultura em universidades e faculdades muito boas, muito conceituadas na Inglaterra. Eu acho que este projeto, infelizmente, depois da minha saída da Unitel, foi descontinuado. Acho que a Unitel não continuou, que é uma pena, porque o setor primário, que é a agricultura e a produção, digamos assim, a segurança alimentar, é fundamental. E concordo com a Irlanda, que é verdade que nós olhamos agora para o nosso legado, nós temos uma deficiência muito grande no setor agrícola, não produzimos quase nada. Estamos, talvez de alguma maneira, endocrinados que não conseguimos produzir. As pessoas acreditam que mas em Angola não se consegue fazer agricultura, não se consegue produzir. Mas aí vou criticar também o papel do governo. Porque um país, para ter produção agrícola, tem que ter subsídios e tem que ter intervenção do governo.
Mas aí tivemos que recuar muito mais anos ao governo do seu pai também. Concordo. Eu acho que na altura havia duas questões. Primeiro, é preciso perceber que até 2002 havia guerra. Portanto, apostar na agricultura era difícil, por causa da guerra em si. Então, obviamente, que a agricultura era muito, muito limitada. Pela insegurança, pela movimentação das pessoas. Também havia a questão das minas. Sim, mas de 2012 a 2017 não se fez muito investimento na agricultura e aí já não havia guerra, engenharia Isabel. 2002 até 2017 começaram-se a fazer os investimentos na agricultura. Começaram-se primeiro com a questão da desminagem, que foi lenta, muito lenta, até 2009, 2010 a desminagem, e depois pouco a pouco a retoma da agricultura. Eu concordo que deveria ter havido mais investimento do Estado e do Governo na agricultura. Mas eu queria fazer uma ressalva. Não participei na criação de políticas do Governo de Angola. Não participei na criação de políticas de agricultura ou de nenhum ramo, porque eu nunca fui do Estado. Eu nunca fiz parte do Eu governo. fiz a ressalva porque é importante fazendo essa cronologia para podermos dar algum enquadramento ao que estamos a dizer, não é? Sem dúvida. Eu tinha a dizer que tinha isso, eu não posso negar isso, dizer que de facto o seu pai, na qualidade de governo do presidente de Angola, também não fez muito investimento neste setor, não é? Pode ter feito algumas palpável, de grande relevo, não é? Eu percebo a robustez da sua argumentação, mas tenho de rebater. Vou condenar e vou dizer que eu gostaria de ter visto, do ponto de vista, e aí quando, se personaliza no presidente, e está certo, porque é líder, Sim. que pudesse ter havido mais investimento na agricultura, mas também quero contrapor a dizer que empresas como a AgroLíder, que começaram a ter grandes produções, as empresas que produzem em Bengala, banana, empresas mesmo como a Unitel, começaram a produzir milho, com Unicanda, empresas que começaram a fazer frango, por exemplo, agora esqueço o nome, acho que é Avicushi, né? Avicushi. Portanto, são empresas agrícolas. Estas empresas começam a surgir e começam a produzir. Nós importávamos ovos em Angola, deixou-se de importar ovos. Nós importávamos frango, mas a Avicushi começou a fornecer frango. Eu lembro-me, quando nós começamos o Candando, um dos projetos que nós fizemos foi comprar local. E temos cerca de 300 fazendas e produtores nacionais que trabalhavam connosco no país todo. Batata do Ambo, maracujá do Kwanza Norte, obviamente frutas e legumes de várias regiões, manga, abacaxi, tomate, cebola, alface. Quando chegava ao Candando e olhava-se para aquela geleira, né? Onde estão as frutas frigoríficas, 90% era tudo produção local. E tinha tudo, a fotografia tinha tudo, pimentos, pepinos, alfaces, tomate, cebola, batata, tudo já local. Inclusive iogurte, já havia 3 ou 4 fábricas de iogurte também que produziam. E isto porque a agricultura tem que ter pontos de distribuição. À medida que os pontos de distribuição, como o Candando, surgiram, o Quero surgiram e que começaram a comprar aos produtores locais para eles terem plataformas de distribuição, eles também começaram a produzir mais. Ou seja, a agricultura e a distribuição estão interligadas, é tudo passo a passo. E sim, demorou tempo, mas já estava a começar, já estava a fazer alguma coisa. Demorou tempo e havia um outro problema, é que os custos de produção eram altíssimos e até mesmo transporte dos produtos, porque não havia estradas em condições. E a energia, a eletricidade também é cara, porque é feita com gerador. Portanto, nós íamos ao Candando e o Quero e percebíamos que o preço da produção local, dos produtos locais e dos produtos exportados, não havia assim uma grande diferença, não é? Mas consegue-se perceber que isso tudo está todo ligado às questões... Bem, e não esqueçamos que a agricultura de fora é subvencionada. Sim. Porque todos os produtores de França que produzem leite, o governo dá dinheiro que é para eles venderem leite abaixo do custo de produção. Sim. Os produtores de frango nos Estados Unidos, o Estado dá
dinheiro aos produtores, que é para eles conseguirem ter custos de produção mais baixos. Claro que num país em que o Estado não dá subsídios nem subvenções aos agricultores, eles vão produzir a um custo um pouquinho mais elevado. É normal, mas em todo caso já estava a começar. Eu acho que havia ali um bom início, havia boas iniciativas, muitas privadas, interligadas com a redistribuição a venderem os produtos nacionais e sobretudo havia um orgulho nacional também. As pessoas chegavam e gostavam de comprar e de encontrar produtos locais. E aquilo que vai percebendo hoje, acha que houve um retrocesso naquilo que foi feito já? Ui, muito grande. Hoje no Candando nós vimos que diminuiu muito o número de fornecedores que tínhamos. Muitos fecharam. Muitos infelizmente não aguentaram com estas novas medidas políticas e económicas, os impostos, as inspeções constantes pelos inspectores com várias multas, a desvalorização da moeda também, o aumento do custo do combustível. Muitos produtores não aguentaram e acabaram por diminuir muito porque já não era rentável, quase que já não era viável continuarem a produzir. Se tivesse um cargo ministerial em Angola com alguma autonomia e com algum poder, quais seriam as medidas primordiais, pelo menos 3 ou 4, que tomaria de imediato? Eu acho que em Angola o mais importante neste momento é restabelecer a confiança interna das pessoas, a confiança externa. Acha que em Angola não há confiança interna por parte da população relativamente ao governo? Não. A confiança vem de saber o que é o dia do amanhã. Se eu sei o que é o dia do amanhã, ou seja, se eu sei o meu rumo, se eu sei o meu caminho, se eu sei o plano. Ter uma agenda. E eu sei que eu sei que este é o plano. Olha, o plano é este. Hoje estamos aqui, daqui a 3 anos ali, daqui a 5 anos ali. E eu vou ser consistente. E eu vou manter a minha palavra, a minha parte do plano, a minha parte do meu compromisso. Isso transmite confiança. Hoje em Angola não há um plano. Hoje em Angola não há um rumo. Não há uma estratégia. As pessoas não sabem para onde vão. Não sabem qual é o dia da manhã. Qual é a estratégia do governo? Qual é o plano? Não há. Sem essa confiança, muito difícil haver investimento, muito difícil haver crescimento económico. E externo? Igual. As pessoas, eu gosto sempre de pensar assim, se um investidor externo chega a um país e vê que as pessoas daquele país não estão a ganhar dinheiro, como é que ele vai acreditar que ele vai ganhar dinheiro naquele país? As pessoas vão para ali, o investidor vem onde ele acredita que a economia está boa. A economia está boa, e pá, aqui agora todo mundo está a trabalhar bem, as empresas estão a crescer, eu também quero investir ali, porque ali é que está a crescer. Um investidor que venha de fora, chega numa economia onde as empresas estão a fechar, onde a economia foi para metade. Em 7 anos a nossa economia foi para metade. Em 7 anos a nossa moeda desvalorizou em 500%. O investidor externo vai ter dificuldade e vai dizer, mas eu vou investir neste país, vou receber kwanzas e a moeda vai desvalorizar, e depois como é que eu faço para ter o retorno do meu investimento? A economia está cada vez a diminuir, as pessoas estão cada vez a comprar menos, então para que é que eu vou produzir, a quem é que eu vou vender? Investidores são inteligentes e depois há muitos países para investir. Angola é um, mas nós os angolanos e Angola nós estamos a concorrer com o resto do mundo. As pessoas querem investir também no Congo, outros querem investir na Nigéria, outros querem investir no Brasil, outros querem investir na Índia. E Angola tem que ser uma plataforma de investimento atrativa. Confiança, segurança jurídica, que também não temos, uma moeda estável e convertível, que também não temos. Enfim, temos alguns desafios ainda pela frente. Muito bem, nós estamos quase a terminar. Antes de sair do vídeo, deixa um like e subscreva no nosso canal. Obrigado! Se você quer estar sempre atualizado sobre Angola, você está no canal certo. Sendo assim, deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigado! Daddy's Boy TV. Daddy's Boy TV. Daddy's TV. What was TV? Darius Boy TV, o canal que não tem nada de bungle bangle aqui, só falamos a verdade.